Ô, Bandeira, quero saber de você, para começar a nossa resenha aqui, o seguinte. Cuiabano foi, mas voltou e já foi reapresentado. Teve festa na reapresentação, galera... Teve aerofogo para receber o Cuiabano, não? Não teve aerofogo, não teve festa, mas teve vídeo na Botafogo TV, vídeo bem legal. Porque no vídeo da despedida, ele disse o seguinte, não é um adeus, é um até logo. E agora no vídeo da volta ele falou, eu disse que era um até logo. Mas ele errou, né? Na verdade era um até amanhã. Até amanhã. Ó, aí, não é um adeus, é um até amanhã. Aí nesse vídeo ele fala que tem... Aliás, camisa lindíssima, branca, agora nova, foi lançada ontem. Ele disse que ainda tem coisas para conquistar aqui, tem título para conquistar em 2025. Então, eu fico até perdido na data, né? Porque o jogador é vendido, volta. Mas Cuiabano voltou feliz. Olha que emoção, ele tá abraçando os companheiros. É, lá o sorriso. Assim, nossa, cara, eu sou fulano. Senti saudade. Que ele não viu os caras, né? Senti muita saudade sua. Agora, é bem legal, porque ele teve um papel decisivo nessa volta. O Cuiabano que seria... foi apresentado, na verdade, como jogador do Nottingham, e depois o Nottingham contratou outro lateral esquerdo também, então teria 3 laterais, e aí o Cuiabano, para se manter em atividade, volta ao Botafogo por empréstimo até o final do ano. Sobre isso, muita gente já debateu, já deu polêmica, não deu. Ao meu ver, nada demais, sinceramente. Uma venda para um clube que queria garantir o jogador, e agora, como ele não vai ser utilizado lá pelo treinador, ele volta por empréstimo ao Botafogo até para se manter em atividade. Aqui ele pode jogar na lateral e na ponta também, ou na meia esquerda, como já atuou e contribuiu com o clube. Mas é legal para ele, que vai continuar jogando, e é legal para o clube, que vai continuar contando com 3 ótimas peças para lateral esquerdo. O Botafogo nem iria ao mercado para buscar uma reposição, porque tem o Alex Telles e o Marçal, que são ótimos jogadores também, só que o Cuiabano é aquele jogador mais jovem, de muita força, muita potência, e pode contribuir muito aqui também no cenário. É inusitado, é uma situação diferente, não é que nunca tenha acontecido. Olha lá, ele no Nottingham. Foi apresentado lá no Nottingham Forest num dia, chegou e já chegou ao Botafogo novamente. Então, nada demais também, ao meu ver. Tem coisa muito mais séria no futebol brasileiro para ser debatida, para a gente ver, observar e analisar para ver se tem polêmica ou não. Mas no caso do Cuiabano, eu estou feliz que acaba sendo um reforço interno. E o Botafogo, Ilan, é a situação realmente sui generis na lateral esquerda, porque o Marçal, no início do ano, saiu do Botafogo. Aí ficou sem clube, só que ele realmente ganhava um salário muito alto. E para onde ele retornou? Para o Botafogo. Então o Marçal acabou o contrato em dezembro, chegou ali por volta de abril, março, abril, ele já estava no Botafogo. E agora o Cuiabano, que saiu, foi vendido para o Nottingham, voltou ao Botafogo também. O time que teria só o Telles, da lateral esquerda do ano passado, conta com os mesmos 3 laterais do lado esquerdo ali de 2024. Olha, que há coisas muito mais importantes ou problemas maiores no futebol brasileiro a serem debatidos, eu concordo com você. Isso aí, concordo. Não tem nada de muito grave aí, nada de... Não é tempestade, quer dizer, eu acho que falar que isso é uma coisa gravíssima, transformar isso aí num vendaval, é tempestade em copo d'água. Mas que é estranho, que é inusitado, já falei isso aqui ontem na sua ausência, mas agora estou falando com você presente, que é inusitado e que não é toda hora que isso acontece, isso né? Porque, sim, há outros clubes que compram jogadores e que deixam ele por um período maior no clube de origem, emprestado, ou cumprindo um período até metade do ano, ou por mais alguns meses, isso existe. Mas dessa forma, o Cuiabano tendo se despedido, se apresentado ao clube europeu, sendo anunciado, e dias depois retornar, como se estivesse sendo reanunciado pelo Botafogo, porque a questão é que você disse o seguinte, não tem nada demais, ele foi comprado, e aí chegou lá, e aí o técnico não vai utilizá-lo, e aí então vão emprestar o Botafogo. A questão é a seguinte, agora que eles souberam que o técnico não vai utilizar, antes de comprar, o técnico não foi comunicado, não foi consultado. Então depois que ele chegou lá, o treinador falou assim, esse cara não vou utilizar não. Bom, acabamos de comprar ele, né? Então assim, é inusitado. É estranho, é inusitado, mas de novo, né, o que eu disse ontem aqui, ninguém pode chegar e acusar, né, sem provas, sem dados reais, isso aí é porque o Textor está fazendo isso, ou está fazendo aquilo, ou é porque o dirigente X, Y, Z, ou porque o grego lá está fazendo isso ou aquilo. Ninguém tá fazendo acusações levianas aqui. Agora, estranho
inusitado, incomum, isso é, ponto. Né? Ainda que seja tudo limpo aí, que seja tudo absolutamente aceitável do ponto de vista moral, legal e ético, ainda que seja, causa uma estranheza. É só isso, é só isso. Eu não vejo isso aí toda hora. Né? O cara ficar no clube, permanecer, já foi vendido, mas ele vai permanecer mais 6 meses. Ele nem sai do clube. Agora, ele viajar para lá, mala e cuia, se apresentar e retornar. Mas enfim, tá tudo certo. É o que eu falei. Isso aí não é. Concordo com você. Não é coisa mais grave, nem tá entre as coisas mais graves que a gente poderia discutir hoje no futebol brasileiro. Pois é, e assim, tem 2 pontos. Um que contrataram outro lateral esquerdo no mesmo dia, praticamente. Então, chegou um outro jogador lá, com experiência de Europa, e o treinador, de repente, quer contar com ele à frente e garantiu a compra de um potencial muito grande. O Cuiabano tem potencial muito grande. O Nottingham, deixa eu segurar aqui essa compra e mais pra frente eu utilizo. E a outra pergunta que eu faço beleza, é inusitado, embora já tenha acontecido, pode ser diferente, mas a polêmica está na questão aliás, a polêmica já diz, é polêmico, mas eu quero saber por qual motivo, exatamente por quê, o que as pessoas estão de olho exatamente em quê? Ele foi, se apresentou, vestiu a camisa, mas voltou, tá, beleza, mas o que tem aí que a gente pode pensar a mais? Se a gente falar da relação do Textor com o Marinaccio, hoje, por exemplo, ao Fogão Net, o Textor falou o seguinte: quanto mais nos conhecemos, mais negociamos. E deixou claro, não é só a ida de jogador para a Europa, estamos conversando sobre mais coisas. Então, em cima disso, até o torcedor do Botafogo, principalmente, o mais interessado no tema, tem que ficar de olhos abertos, tem que ficar atento, sem problema algum. O Botafogo hoje vive uma situação peculiar, está no meio de um imbróglio jurídico e tem que entender qual vai ser o futuro do clube. Isso é uma questão ampla. Agora, especificamente na negociação do Cuiabano, que foi vendido e volta por empréstimo, eu entendo as pessoas ficarem também ligadas. Olha o que está acontecendo. Mas eu quero saber, eu faço essa pergunta, esse questionamento. O grande problema, assim, o que está havendo? Vamos lá. Foi vendido. Foi vendido. Voltou por empréstimo. É inusitado, sim. Mas o que tem que a gente tem que ficar assim, atento, ligado o tempo inteiro para dizer, realmente não pode, não deve ou não tem que acontecer. E aí as pessoas empacam nas respostas, não conseguem dar o passo adiante, porque não tem o que fazer, não tem o que falar. É mais uma negociação no futebol. E nós já vimos muitas coisas no futebol, algumas explícitas como essa, e outras mais problemáticas e menos explícitas. Ok, o Botafogo tá treinando esses dias, né? Voltou, Ilan, o Botafogo se reapresentou hoje às 14 horas e tem até a quarta-feira que vem para se preparar, porque o jogo contra o Vasco é quinta-feira, às 21h30, Newton Santos, Copa do Brasil, o primeiro foi 1-1. Então, jogo quinta-feira, Vasco e Botafogo, o Botafogo folgou 3 dias, isso. É isso? Se reapresentou hoje, então vai trabalhar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 7 dias de trabalho. Isso. Fluminense que joga também um jogo decisivo na quarta-feira, um dia antes. Ainda está de folga hoje. E em vez de treinar 7 dias, vai treinar 5. Deve ser porque o Fluminense está precisando treinar menos que o Botafogo. Eu acho que deve ser isso, né? Tá voando. Eu sei lá. O atestado que é isso. Deve ser esse troço aí. Aliás, falar rapidamente aqui, né? O Fluminense está de folga, então não tem muito o que noticiar. Vamos trazer um pouco aí dos gastos, não só do Palmeiras, mas que os outros times também movimentaram nessa janela. Foi uma janela de altas cifras. A galera tá com o dinheiro no bolso e quem não tá também tá gastando, tirando quem não pode contratar, né? Mas tivemos aí, então, o Palmeiras com o Andrés Pereira, com o Carlos Miguel, com o Jefté, com o Kelvin e com o Sousa. O Flamengo também gastando bastante, com o Emerson Royal, o Carrascal, Jorginho, Samuel Lino e o Saul. E o Botafogo são os 3 times que lideraram e protagonizaram essa janela de transferências, com Álvaro Montoro, Arthur Cabral, Cris Ramos, Danilo, Joaquim Correia, Jordan e o Caio e o Neto também. Samir, a gente já fez essa pergunta essa semana, mas agora com o fechamento das janelas, acho que dá pra gente ter um olhar mais apurado, né, mais avançado sobre o que aconteceu. Porque agora quem contratou, contratou, quem não contratou, não contrata mais. Pra você, quem que fez a melhor janela? Tá todo mundo muito dividido entre Flamengo e Palmeiras. Para você, alguém fez uma janela melhor? Vou ficar em cima do muro, né? Só o tempo vai dizer, né? Porque o Palmeiras, claro, fez essa contratação do Andrés Pereira, realmente acaba desempatando muita situação, né, com outros clubes que gastaram na janela, porque é um grande reforço. É um baita de um jogador na questão de armação,
né? Ele também ajuda, né, na marcação. É aquele jogador que vem buscar a bola, né, entre as linhas. É muito importante. Mas eu não achei que o Palmeiras, na janela passada, nas últimas janelas, o Palmeiras contratou bastante, mas eu não curti muito. Até recentemente, Felipe Anderson é um jogador que não me agrada. Eu vi nascer lá no Santos, né, pro time profissional. O próprio Sousa também é um jogador duvidoso, Facundo Torres. Então, assim, o tempo vai dizer. E a gente viu que nos grandes jogos, por exemplo, o Corinthians tem um time que venceu o Palmeiras, eliminou 2 vezes, né? Uma ganhou um Campeonato Paulista em cima e depois eliminou o Palmeiras. Por quê? Porque quando estava com o time titular pronto, joga de igual para igual. O Palmeiras ainda não tem aquele time que teve nos últimos anos, que você fala assim, ó, poxa, contratou, esse time é difícil de enfrentar. O Palmeiras ainda não deu liga, então eu acho que essa janela aí pode dar uma atualizada no Palmeiras, porque o Palmeiras, para mim, não ia conquistar grandes coisas como conquistou recentemente, com Facundo Torres, Sousa, Felipe Anderson. O Vitor Roque, que é a contratação mais contestada, é o que eu mais gosto. Eu acho que ele briga muito, é muito bom jogador. Mas essa janela do Palmeiras aqui agora, quem sabe dar uma atualizada e uma alegria maior aí pro torcedor palmeirense na questão das decisões que o Palmeiras deixou a desejar recentemente. O Vitor Roque começou com um pouco de dificuldade, né? Muito pressionado, mas agora ele vive a sua melhor fase jogador, com a camisa briga, do Palmeiras, né? A gente passou aquela fase inicial de pressão, de adaptação, agora as coisas estão deslanchando. Ô, Latifi, se a gente for olhar, né, para essa janela, foi uma janela que movimentou muito dinheiro, chegou a 193 milhões de euros, estou de olho na minha colinha aqui, ó, entre junho e setembro, isso contando não só o Palmeiras, né, gente, mas os clubes brasileiros. O valor convertido, porque estou falando em euros, chega a mais de R$1 bilhão que os clubes brasileiros gastaram, é um recorde de um dinheiro gasto nas janelas de meio do ano. Liderando aí, vocês estão vendo aí, Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Inclusive, o Botafogo foi o time que mais gastou, seguido pelo Flamengo e pelo Palmeiras. Chama atenção a diferença dos 3 primeiros colocados para o 4º, que é o Cruzeiro. Vamos ver a outra arte que a gente preparou? Dos clubes que mais investiram nessa janela de transferências. Então, o Botafogo lidera com 49 milhões de euros, o Flamengo em segundo com 43 milhões de euros e o Palmeiras em terceiro com 41 milhões de euros. Vamos dar uma olhada nos reforços mais caros dessa janela? Uma janela que fechou ontem, hein? Quem botou mais bala na agulha aí para contratar? O reforço mais caro foi Danilo do Botafogo. Aliás, que loucura essa história do Danilo ser vendido e aí ser emprestado de volta, né? Tava essa polêmica toda. Danilo do Botafogo. Foi o Cuiabano, perdão, gente. O Danilo recebeu proposta no último dia de janela. Ainda fiquei pensando aqui, será que ele foi também? Não, troquei o nome. Troquei. Culpa da apresentadora. O Danilo, 23 milhões de euros. Samuel Lino do Flamengo, 22 milhões de euros. Carrascal também no Flamengo, 12 milhões e meio de euros. E o Sousa, 12 milhões e meio de euros. Também nesse valor de 12 milhões, Arthur Cabral no Botafogo. O Andréas, que veio por 10, como a gente falou. Emerson Royal, 9. O Arroio no Cruzeiro, 8 milhões de euros. Montoro no Botafogo também, por volta deste valor. E 7 milhões de euros o GFT no Palmeiras e o Vanderlan no Bragantino. Então, a gente está vendo aí esses investimentos altíssimos. Você vê uma mudança de patamar, Samir? Tipo, os clubes estão gastando mais, estão podendo mais, ou alguns estão menos responsáveis, que não é o caso, né, do Flamengo e do Palmeiras, porque se estruturaram para isso. E lá na frente, talvez, vamos chegar à conclusão que estão errando mais. Porque, tudo bem, o Andrés Pereira aí, 10 milhões de euros, legal. Agora, o Arthur Cabral, 12 milhões de euros, é rasgar dinheiro, com todo respeito, né? E quando fala com todo respeito, é porque não tem respeito nenhum, né? Não dá para pagar 12 milhões de euros no Arthur Cabral. O Sousa, já fiz, pode ser um jogador que venha dar resultado no futuro, mas 12 milhões e meio de euros também não pagaria. O Carrascal não faz sentido nenhum o Carrascal valer 12 milhões e meio de euros. Eu acho que o próprio volante, o Danilo, é melhor você investir num jogador na sua base para tentar depois vender um jogador. Pagar 23 milhões de euros no Danilo é muito bom jogador, é muito bom. Só que também não vale. Eu acho que eu sou chato pra caramba. Do seu bolso não sairia, né? Do meu bolso não ia fazer nenhum aí. Do seu bolso você gastaria em quem aqui, hein? O Andrés Pereira, acho que 10 milhões de euros tá justo. Né? Traria pro seu time. Eu acho que
pararia aí. Eu não faria nenhuma dessas outras contratações. E posso estar sendo radical, mas o tempo vai dizer. Guarda esse dia aqui, viu Luísa? Tirem o print. Guarde bem esse dia e tire o print. É isso, o tempo vai dizer. É isso, né, Latifi? Vamos ver também, claro, né? Tem que desempenhar em campo e a gente vai ver como todos esses reforços vão se encaixar, estão se encaixando e quem vai conquistar títulos no fim, que é o grande objetivo do torcedor. O torcedor quer saber de títulos. Mais alguma novidade do Palmeiras que a gente tem que ficar de olho essa semana? Tudo um pouco parado, né? Data FIFA, as coisas mais tranquilas, só o Andrés mesmo. Eu só queria pontuar uma questão sobre o Danilo que o Samir comentou, né? O Danilo, ele se machucou na última temporada e aí foi um valor até assustador, assim, porque 23 milhões de euros o jogador que se machucou, pegou o pessoal de surpresa e muito palmeirense ficou incomodado, né? Como o Palmeiras não vai atrás do Danilo, né? O Danilo livre, o Palmeiras precisava de um substituto do Rios. E aí, quando a gente vai atrás da história, o que falam? O Palmeiras gastou 25 milhões no Vitor Roque, 25 milhões de euros em cima do Vitor Roque. Como que a gente vai pagar 23 e um meio-campista que já passou por aqui? O Palmeiras pagaria mais para tirar ele da Europa do que vendeu ele há alguns anos. Não faz sentido. Então, não faz sentido. A conta não fechava. Por isso que o Palmeiras nem abriu conversas. Então, enquanto isso, eu vou antecipar o noticiário do Botafogo. Rodrigo Brandão já está com a gente, vai falar sobre a situação do Cuiabano, que está de volta. Rodrigo Brandão, fala comigo. A história continua. Foi esse, Vitor, o título do vídeo que a assessoria de comunicação do Botafogo produziu e divulgou nas redes sociais, comunicando o retorno de Cuiabano ao clube. O jogador que desembarcou na madrugada de hoje no aeroporto Tom Jobim se reapresentou com os demais companheiros hoje à tarde no CT Lunier e já deu início à preparação para o clássico contra o Vasco na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil. O Cuiabano vai encerrar o processo de recuperação da lesão no tornozelo e já vai se juntar aos companheiros visando o próximo jogo que ele vai disputar, que vai ser contra o São Paulo, no outro domingo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que, como ele foi negociado com o Nottingham Forest, o nome dele saiu do bid da CBF. Então ele não tem condições de disputar o segundo jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Somente se o Botafogo avançar à próxima fase, ele vai poder participar. Vamos ouvir então o camisa 6 do Fogão, o Cuiabano, que falou pela primeira vez após o seu retorno ao clube. Falei que era até logo, estou muito feliz de estar retornando à minha casa. Eu tenho coisa ainda para conquistar aqui, pretendo conquistar título esse ano, então estou muito feliz. E também de estar retornando, estar vestindo a camiseta número 6, significa muito pelo clube e também para mim, que eu vou estar representando um ídolo que vestiu essa camisa, um dos maiores laterais esquerdos do mundo, então estou muito feliz. Tá aí Cuiabano, figura muito querida entre todos no Botafogo e também no meio da imprensa, está à disposição do David Ancelotti para os objetivos do clube, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Valeu, Vitor. Beleza, então, Rodrigo Brandão com o noticiário do Botafogo falando de Cuiabano. Ô Torelli, não é inédito, não é a primeira vez que isso acontece, né? O cara é vendido e depois é emprestado pro mesmo clube. Lembrei recentemente do Andrei Santos, que foi vendido, inclusive falamos sobre o Chelsea, né? Foi vendido pro Chelsea, depois o Chelsea emprestou ele de novo pro mesmo Vasco, pra reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois ele sai e é emprestado para vários times até ganhar hoje o espaço que ele tem dentro do próprio Chelsea, foi campeão do mundo. Agora, essa história com o Gregão é um pouquinho diferente, né? Porque foram vários jogadores do Botafogo indo pra lá. Tem a questão que o Textor tá resolvendo pra saber quem vai ter o controle do Botafogo. Enfim, no que isso afeta a parte tática e técnica do Botafogo e a parte psicológica do Cuiabano, que foi e voltou. Porque pra gente falar dessa história de bastidores, a gente precisa de mais informações. A gente carece de notícias que a gente ainda não tem sobre o relacionamento do Textor, do Marinax, do Nottingham Forest com o Botafogo. Agora, a parte do elenco, a parte tática, técnica, emocional, a gente consegue analisar com relação à saída e vinda do Cuiabano. Eu acho que as pistas estão bem claras, né? Falando de jeito bem carioca, as pistas, porque o Gregão estava interessadíssimo em ter time no Brasil, chegou a ser sondado no Vasco, né? Coração dos São Paulo também, na base de São Paulo. De imprensa. E aí, a apuração minha, e já está bem claro isso, todos sabem, o Textor negociava e negocia com os jogadores prometendo ir para a Europa, cara. De cara ele já está falando, ele já está sempre com essa carta na manga e agora passou a ser o time do Nottingham Forest, que é um time tradicional, e hoje é sob o comando desse grego, que chocou nessa transferência não pelo ineditismo,
mas porque ninguém antecipou a jogada, né? Não vi ninguém falar que ele sairia e seria emprestado. Fez uma cartinha de despedida, né? Cuiabano. É um até logo, mas a gente não esperava que fosse tão logo, né? Ficou meio... Se bobear, nem o staff sabia, mas acho que provavelmente sim, cara. Porque sempre tá... Repito, aí é fonte, né? Sempre tá no meio da negociação, sempre tá essa promessa, sempre tá sendo falado, tá indo bem, tô no Nottingham Forest. Os jogadores e empresários gostam de ouvir isso. O olho cresce. E o Nottingham tem um histórico de buscar brasileiros, né? Antes dessa sequência de jogadores do Botafogo transferidos pra lá, alguns do Palmeiras foram. Murilo, por exemplo, Gustavo Scarpa. O Nottingham Forest gosta de contratar brasileiros. E o Murilo se queimou na seleção, bonito. Que bucha que ele pegou, hein? O Wesley que se deu bem agora representando o Rio, né? Porque pegou também o primeiro jogo contra a Argentina. Mas voltando, porque agora vai ser uma baba, né? Agora era pro Murilo coitado. Só que aí agora... O próprio Cuiabano também merece seleção, na minha opinião, um bom tempo. Agora o Botafogo volta a ter 3 laterais esquerdos. Marçal, Alex Telles e o próprio Cuiabano. Antes tinha o melhor podólogo do Brasil, agora tem o melhor setor esquerdo do Brasil. O Botafogo, que é realmente justificável, assim. Assim, o Cuiabano provou em campo e agora, de volta, vai poder ser aproveitado na etapa seguinte da Copa do Brasil, caso o Botafogo passe pelo Vasco. É um reforço, sim. Eu achei exagerado só uma reapresentação, né? Não precisa. Acho que não precisava. Nem cartinha precisava. Aí já tem entrosamento com todo mundo, assim. Ele foi passear. Viajou de avião, será que ele pegou uma companhia que ele nunca pegou antes? Comeu bem, primeira classe. Na Inglaterra e voltou. Uma folguinha, saiu da pressão. O Jock tá falando aqui no chat, ó. O Cuiabano é um cara de palavra, disse que ia voltar e voltou. Foi o até logo mais rápido da história do futebol, né? Palavra instantânea. Mas pra o Nottingham... Quando você empresta, por exemplo, o cara sai pra Europa, empresta pra um time de menor proporção. Um time, sei lá, da série de acesso ali da Inglaterra, que não é a Premier League. Então... Championship. Como foi o Scarpa jogou na Championship? Só que foi contratado direto para um time da Championship. Mas... Ou como acontecia quando o futebol italiano tava voando, o cara ia e era emprestado para outro time. Beleza, agora voltar para a mesma praça, você não tem uma adaptação. Às vezes o cara vai jogar na Premier League, não, joga primeiro numa liga mais fraca, vou te emprestar aqui para uma liga mais fraca, para você ganhar rodagem e você voltar. Até surge a notícia que o Nottingham exigiu uma minutagem para manter o empréstimo vigente. E senão pro Nottingham não tem por que emprestar o Cuiabano se ele não tiver em atividade. Um teatro, né? O Cuiabano vai ter a minutagem, porque tem vaga nesse time titular. No meu time do Botafogo, titular, tranquilamente. Mesmo que não seja titular, ele vai jogar 45 por jogo, sempre. No mínimo. No mínimo 45 por jogo. O Alex Telles sai no intervalo, ele entra. Pode ser aproveitado também mais à frente também. Essa característica também. E eu falei dos brasileiros do Nottingham. Eles contrataram recentemente o Morato, né? Que é um zagueiro da base do São Paulo que estava no Benfica. Já tem o John, o Murilo, o Jair, o Douglas Luiz, que era do Vasco, também foi contratado pelo Nottingham Forest. Bom jogador. O Igor Jesus, já citado. É impressionante, né? Como o Nottingham Forest realmente apostou em brasileiros. É dizer que temos bons jogadores aqui que servem para principal liga em termos de competitividade do mundo. Lucas e Bia e Laura. Não sei se é o Lucas, se é a Bia ou se é a Laura. Oi pros três. Um dos três tá dizendo aqui. O cara não era titular nem no Botafogo e o âncora quer na seleção. Só pode estar brincando. Nesse caso eu não tô de âncora, não. Mas no papo de craque, pediu Vocês pediram o Cuiabano na seleção? Eu pedi o Cuiabano na seleção. Bom, então. Gosto muito dele, pô. Não posso gostar dele? Não falando disso, não tá? Leva ele pra casa então, pô. Não. O Telles é muito bom também, mas faz um estilo hoje mais tá mais veterano também, tá mais veterano. Eu acho que o menino tá voando. E então ele foi contratado lá. Se ele não tivesse indo bem, não teriam levado ele pra lá, pô. Eu acho que seleção, por enquanto, ele tem potencial pra ser da seleção, mas por enquanto é exagero. Mas se a gente olhar os laterais que foram convocados, o titular hoje é o Douglas Santos, pô. Quem? O titular hoje da seleção pro jogo de hoje é o Douglas Santos, do Zenit. Prazer, Bruno Torelli, Douglas Santos, do Zenit. A gente vai conhecer melhor agora. Que chance, hein? Ganhar uma chance num jogo desse baba é o sonho, né? Porque ia ser o Alexandro, né? Provavelmente, o Alexandro. Sim, que não do tá Flamengo, em condição. E tá cortado da lista por conta da lesão que ele teve. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.